interromper um pouquinho aqui, em nome da igreja, em nome do Ministério de Louvor, em nome de todos que amam o pastor, e tem o pastor que considera o pastor como um pai para a gente, né? Está sempre ali dedicado para dar uma palavra, para poder nos ajudar na hora que nós precisamos, né? Em nome da igreja nós temos essa pequena lembrancinha. Nós te amamos, em nome de todos que estão aqui presentes. E o nosso presbítero agora vai dar uma palavra. Ô glória, dia maravilhoso, né? Como todos os dias são maravilhosos, mas hoje nós temos aqui entre nós um dia tão perfeito para nós pais, né? Por isso aqui estamos na presença desse Pai maior, né? Adorando como fazemos constantemente, diuturnamente, mas aqui em congregação, todos nós unidos neste propósito maravilhoso que é amar a este que é o nosso Criador e Pai, pois nos escolheu, né? Nos trouxe, colocou dentro de nossos corações essa palavra tão maravilhosa que Ele deixou como exemplo e como guia para nossas vidas, amém? E neste dia, amado pastor, trouxe aqui uma palavrinha para ti. Neste dia dos pais, quero expressar a minha gratidão pela sua vida e por tudo que representa para nós, os filhos de Deus, que estamos aqui em comunhão contigo, né, de braços dados com um amigo e querido pastor, né, no dia a dia, para que possa cada vez mais alcançar a mais e mais irmãos e trazer a presença do Senhor. É motivo de muita alegria. E eu agradeço a Deus por esse momento e pelo privilégio que estou tendo de estar trazendo para ti uma mensagem que está no coração de cada um de nós, tenho certeza absoluta disso. A sua liderança, a sabedoria e a dedicação não apenas nos guiam espiritualmente, mas também nos inspiram a sermos melhores pais e melhores cidadãos. Através de seus ensinamentos, aprendemos sobre o amor, a fé, a responsabilidade, valores fundamentais que moldam a vida de cada um pai e família. Que Deus continue te iluminando o seu caminhar, dando-lhe força e inspiração para cumprir tão nobre missão, e que não é uma missão fácil, porque ele briga o dia a dia com esse lado espiritual negativo, que todos aqueles que buscam fazer a vontade do Pai, são o tempo todo, em todo momento, o inimigo está tentando nos tirar da vontade do Senhor, nos tirar da presença do Pai. Mas como filhos escolhidos, aquele que recebe essa missão que o pastor tem e nos traz, que é a palavra do Senhor, e ela entra nos nossos corações, e a gente sente esse verdadeiro amor por esse Pai maior, e é uma bênção para nós ter sido escolhidos e poder servir ao Pai. Quantos e quantos irmãos, lá no início, entenderam cada um a sua missão e deram a sua vida verdadeiramente, sofreram verdadeiramente o pão que o diabo amassou, eles estavam ali sofrendo, mas jamais saíram da presença do Senhor. E hoje, esse evangelho chegou a nós, por essas vidas, e nós estamos aqui fazendo o mesmo, damos a nossa vida por esse Pai, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono de todas as coisas, e Ele é o dono da vida, e não é essa vidinha que temos aqui não, é a vida eterna, na presença desse Pai. Ah, Senhor, nada é mais importante nesta vida do que o Senhor estar em nós, e sabermos, Pai, que temos essa vida eterna contigo, não morreremos jamais, porque somos seus, criaturas, mas seus filhos amados, que estamos na tua presença e continuaremos para a honra e glória, e que assim Jesus continue te abençoando mais e mais a sua vida.
te presenteando com tudo aquilo que está dentro do seu coração, te dando uma família ainda mais numerosa e bela, uma grande companheira dada por Jesus. Para a honra e glória do Senhor, você continuará tendo essa família cada vez maior, família de cristãos, aqueles que você vai continuar a vida inteira fazendo, que é a sua missão, assim como esta família que Deus reservou para você. Em nome de Jesus, parabéns por esse dia, para todos os pais, amém? Gente, eu estava esquecendo, amanhã faz 23 anos de ministério, dia 11 de agosto. Há 23 anos ele vem salvando almas, tirando almas desse mundo e trazendo para a presença do Senhor. Que missão nobre, que missão maravilhosa. Que Ele continue te abençoando mais e mais, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, meus amados irmãos, presbíteros, diáconos da igreja, pastores. Uma honra muito grande poder receber essa homenagem dos queridos amados, família na fé. Que Deus possa permitir, por mais 23 anos, possa estar pregando a palavra, levando o evangelho, em nome de Jesus, amém, até os 150, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, igreja querida, vamos ouvir a palavra do Senhor. São 10 horas e 30 minutos. Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, é o texto desta manhã, sobre o tema Deus escolhe o inesperado. O milagre da encarnação se manifesta no ordinário, convocando a fé e a submissão. Vamos fazer a leitura do texto, a pauta desta manhã. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, no 6º mês, em relação à gravidez de Isabel. Você lembra que ela ficou 5 meses em silêncio? Então, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Rios, filhos de Deus, filho de Deus. Diga aí glória a Deus por isso, amado. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês,
para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que palavra maravilhosa! Que palavra maravilhosa! Que momento maravilhoso! Vamos estudar hoje a anunciação, o Deus que escolhe o inesperado. Vamos orar a Deus. Senhor amado, Deus bendito e maravilhoso, a glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu, a obra soberana, tudo vem do Senhor. Aqui estamos, Pai, submetidos, absolutamente dependentes, submissos à tua voz, desejosos por cumprir o chamado que o Senhor nos deu, as diversas missões particulares que o Senhor tem para cada um de nós, assim como a comissão que o Senhor nos conferiu, nos atribuiu. Ó Deus, queremos pedir que esta palavra venha com poder do alto, que esta palavra não seja carregada de pensamentos humanos ou das questões humanas, mas que ela possa, Pai, vir do alto, revelação de Deus, iluminação dos olhos, para que possamos de fato compreender a vontade do Senhor, que faz a obra de Deus, sim, no ordinário, no comum, no humano, mas a raiz desta obra vem do Senhor. Pai, carecemos da tua graça, carecemos da tua suficiência. Como Paulo disse: quem é suficiente para estas coisas? A nossa suficiência vem de Deus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meus amados irmãos, família na fé, povo de Deus. Igreja amada, igreja querida, santos de Deus, família na fé, aqueles que são abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. A história que Lucas, o médico amado, nos apresenta não é apenas um relato biográfico, mas é uma teologia encarnada. Não é apenas papel e pergaminho, tinta e pergaminho, caneta e pergaminho, pena e pergaminho, mas é uma teologia encarnada numa história, em vidas. A teologia está sendo encarnada, a palavra está sendo encarnada, está tomando corpo, vida, tanto no nascimento, que é a anunciação, quanto nas vidas que estão diante desta obra maravilhosa. Isso nos mostra que a cada dia, a cada momento, como diz o profeta, as misericórdias do Senhor, isto está escrito, mas elas são o quê? A causa de não sermos consumidos. Ou seja, aquilo que está escrito, papel e tinta, na verdade se torna encarnado na nossa vida, se torna real a cada manhã. A cada manhã a misericórdia de Deus é derramada sobre a tua vida.
A cada manhã se renovam amor, misericórdia, graça, perdão. Ou seja, sai de um livro, sai de um papel e toma corpo em cada ferramenta, em cada departamento da nossa vida. Ou seja, nós estamos andando nas páginas da palavra de Deus. Paulo diz que nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, Lucas está mostrando que nós estamos diante de um poder de vida, de algo que é capaz de transformar casamentos, algo que é capaz de transformar condutas, algo que é capaz de dar norte, dar rumo para o perdido. Uma palavra poderosa que vem de Deus. Então, nesse trecho bíblico, nós estamos na Galileia, uma região ao norte, frequentemente desprezada pelos religiosos, porque consideravam a região da Galileia uma região menos kosher, uma região menos kosher. Você sabe o que é o selo kosher judaico? O selo de pureza, o selo que confere que algo é puro, o selo kosher. Era uma região considerada menos kosher, menos pura. Por quê? Porque ela possuía relações com os gentios. Haviam muitos gentios, ou seja, contato com os gentios. Portanto, era uma região contaminada, vamos assim dizer. E na Galileia encontramos ainda um lugar menor, que eu tive a oportunidade de conhecer ambos os lugares. Na época de Jesus, um pequeno vilarejo chamado Nazaré, de poucas centenas de pessoas na época de Jesus, talvez 500 pessoas. Um pequeno vilarejo que não é nem mencionado no Antigo Testamento. Então, um lugar pequeno, menos kosher aos olhos dos judeus religiosos, e é esse lugar que Lucas está nos situando. Veja, por exemplo, o que João, capítulo 1, versículo 45, vai nos dizer. Irmão Eliardo vai projetar para a gente. João 1, 45 a 51, diz a palavra do Senhor. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o quê? O Nazareno. Por quê? Porque ele vem de Nazaré. Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, olha lá, olha o desdém a respeito do lugar, olha o pensamento circulante da época. Ele diz assim, e olha que Natanael era um homem bom, hein? Diz assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele deve ter torcido o nariz e diz assim, Nazaré, é possível alguma coisa boa sair de lá? Então respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse-lhe a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe respondeu Jesus, por que te disse que te vi debaixo da figueira? Tu crês? Pois maiores coisas do que estas tu verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja o Senhor.
Então você veja, de Nazaré, daquele lugar desprezado, daquele lugar não citado, daquele lugar descredenciado pelos homens, será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Será que de Nazaré pode surgir alguma coisa legal? E quando Natanael tem contato com alguém que vem de Nazaré, que é o profeta, e ele dá-lhe uma palavra, a tendência nossa, opa, porque você me deu essa palavra que você me viu, eu acredito. E Jesus responde para ele em outras palavras: pois é, aquilo que você não ouviu, aquilo que você não viu e aquilo que você não entendia da pequena Nazaré, você verá grandes coisas da parte de Deus. Daquilo que você não esperava e nem imaginava, Deus vai operar na tua vida, Natanael. Daquilo que eu não sei, daquilo que você não sabe, daquilo que você não imagina e nem espera, mas se você sabe de onde veio o teu mestre, de um lugar desprezado, você confia nesse mestre e sabe que Deus pode fazer grandes coisas de lugares pequenos. Amado, não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas obras, não despreze os pequenos passos. Uma multidão é feita com a primeira pessoa colocada, a milha é andada com o primeiro passo que é dado. Você vai construir um legado grandioso de fé na tua vida, passo a passo, dia a dia, porque Deus está no controle da tua vida. A razão e a origem da tua vida é aquele que veio de Nazaré. Diga aí glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, longe dos centros de poder dos homens de Roma, ou longe do centro do poder religioso, Jerusalém, a Nazaré, Deus envia o seu mensageiro. Você lembra que a Zacarias, quando o anjo se aproximou, ele disse: olha, a sua mulher vai ter um filho. E ele: opa, eu sou velho assim, como é que é? Como é que eu vou saber disso aí? E tudo mais. Gabriel disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Gente do céu, que coisa tremenda. Você sabe que eu já tive experiência com anjos na minha vida. Irmão amado, eu vou dizer uma coisa: anjos de Deus estão agindo na tua vida, ainda que os olhos não vejam, ainda que nós não saibamos. Deus está enviando anjos nesta hora a teu respeito. E o anjo Gabriel, que assiste diante de Deus, o mensageiro, você veja, o mensageiro de Deus, amado, foi aquele lugar desprezado. Então, muitas vezes, circunstâncias nos levam da vida a crer que as coisas que realmente importam acontecem aonde? Acontecem nos palácios, acontecem com pessoas proeminentes, acontecem nos mármores Carrara. Muitas vezes questões e circunstâncias da vida nos levam a crer desta forma, mas o Evangelho de Lucas frequentemente subverte esta lógica, subverte esta expectativa e vai nos dizer, por exemplo, que Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, onde não havia mais espaço, onde não havia mais lugar, onde os homens não tinham mais espaço. Ali nasceu o Filho de Deus. Meu amado, na minha casa, na tua casa, você pode estar aí numa situação qualquer que for, Deus está presente na tua vida, amado. E se Deus está realmente presente na tua vida, amado, você já é um abençoado, um eleito, um escolhido, um amado. Se a presença de Deus é real na tua casa, a paz que talvez falte num palácio, num ministério da justiça, é a paz que vai sobrar na tua casa. A justiça que talvez falte na caneta dos homens, vai sobrar a justiça de Deus nos teus passos e na tua família, amado. Por quê? Porque Deus usa os pequenos, os humildes, os desprezados. Eu recebo esta palavra. Então, um dos momentos mais extraordinários da história, que é a anunciação no nascimento de Jesus Cristo, ele é feito a quem? A uma jovem comum. Não era Maria uma princesa, não era uma mulher de grande status social, era uma pessoa comum, de uma vila esquecida.
Veja o que Paulo fala sobre a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 31, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie aonde? Na presença de Deus. Então esta manhã, antes de ler o 30, na presença de Deus, amado, levante a tua mão e diga: eu te glorifico, Senhor, eu te exalto, eu te adoro, Senhor. Tu és o poderoso, Tu és a origem do poder, a fonte do poder, o fundamento do poder. Tu és o Deus criador de todas as coisas, cuja palavra é veloz, cuja palavra é poderosa, cuja palavra não está algemada. Tu, Senhor, é e és aquele que virá. És Tu e ponto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso Moisés, quando disse: Senhor, a quem eu digo ao homem, o faraó, cara, quem eu digo que Tu és? E Deus disse assim: diga a faraó que eu sou te enviou. Eu sou te enviou. Do original hebraico é um tetagrama, Yud Re Vav Re, significa eu sou aquilo que você há de ter necessidade que eu seja. Amado, Ele é o pão para o faminto nesta manhã. Ele é a água para o sedento nesta hora, amado. Ele é o abrigo seguro para aqueles que estão no meio de uma tempestade. Ele é Deus. Então Ele diz: ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele. Eu sou de Deus. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu glorifico a Deus nesta manhã, amado. Você glorifica a Deus nesta manhã, porque, amado, a cada dia que nós levantamos é Deus no controle. A cada dia que chegamos ao trabalho é Deus no controle. Esses dias eu vi um vídeo muito pertinente, muito interessante, que eu cheguei a compartilhar. Um casal está na cama, deitado, embalado de presente. Aí ele levanta, ele é um presente. Aí a esposa dele levanta, opa, ele é um presente. Aí vem o filhinho embalado num presente, opa, que presente maravilhoso. Ele vai tomar banho, o chuveiro está embalado no presente, olha que presente maravilhoso. Ele pegou a chave do carro numa caixinha de presente. Amado, Deus é bom, agradeça a Deus, porque a tua vida é um presente diante de Deus, a tua vida já é uma bênção diante do Senhor. Amado, você foi tirado do mundo, daqueles que não são, para que você seja honrado por Deus neste mundo e no mundo por vir. Já chegou a tua vida justiça, santificação, redenção, ou seja, você já é um abençoado, amado. Diga: eu recebo esta palavra. Você não será, você já é. E o que tem no meu coração se eu já sou um abençoado? Gratidão. Então diga: obrigado, Jesus. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo culto, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela adoração, obrigado pela oportunidade de estar diante do teu altar, obrigado pela oportunidade de poder orar, obrigado pela oportunidade de conhecer o seu nome. Amado, isso gera, a gratidão gera uma consciência abundante. Às vezes as pessoas já têm uma vida abundante, já têm uma vida preciosa, já foi justificada, santificada, tirada do mundo, convertida, tem Cristo Jesus, tem chuveiro em casa, tem colchão, tem cama, tem tudo, e a pessoa está sempre com falta. Amado, você é grato, porque você já é de Deus, já é abençoado, e tem tudo para ser feliz na tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Então glorificamos a Deus por isso. Então, estamos diante de um encontro do divino com o humano. Uma experiência tremenda.
testemunhamos neste capítulo que Deus escolhe o inesperado. Ele vai, o anjo, a Nazaré, a uma virgem, a uma mulher que era pobre, que não era da realeza, uma jovem comum, para anunciar o nascimento de Jesus. Algo inesperado, algo improvável. Estamos testemunhando como é que o divino opera, o seu modus operandi, os seus propósitos grandiosos. Por isso, conselho pastoral, reavalie as tuas próprias expectativas sobre como Deus opera, sobre onde Deus opera. Pastor, será que Deus pode fazer um milagre, uma bênção lá onde eu trabalho? Amado, você vai prosperar, nem que seja na terra do teu inimigo, amado. José prosperou no meio do Egito. Você sabe que quem tem a mentalidade de Deus vê a coisa diferente. Isso se aplica até nos negócios. Você lembra daquela história que o chefão mandou o funcionário ir lá para uma terra lá do interior para vender chinelo? Aí o cara chegou lá, viu que ninguém usava chinelo, ninguém vai comprar. Ô chefe, me manda de volta, ninguém tem chinelo aqui, ninguém vai comprar chinelo. Ninguém usa, não, vou embora, tchau, foi embora. Aí o chefe mandou outro, o irmãozinho crente, sabe que Deus é soberano, poderoso, Deus opera o impossível. Chegou lá o cara, viu que todo mundo estava sem chinelo, falou, gente do céu, nós vamos ficar milionários nesse lugar. Por quê? Porque ninguém tem chinelo ainda, vamos vender para todo mundo. Manda todas as caixas aí que a gente vai vender para essa galera toda. Meu amado, eu declaro sabedoria e visão de Deus nos nossos olhos, para vermos a obra de Deus onde o mundo não enxerga. Ou seja, estamos diante, como a primeira frase falada, numa teologia encarnada. Lucas não está escrevendo um livro frio, um livro de história, alguma coisa de João e Maria. Ele está escrevendo uma teologia encarnada. Algo que transforma a vida, algo que transforma a realidade, algo que te dá significados. Então, reavaliemos as nossas expectativas, onde e como Deus opera, para que possamos reconhecer a graça de Deus e o poder de Deus que se manifestam de maneiras que superam a nossa compreensão. Amado, Deus não está dentro da nossa pequena caixa, onde achamos que a coisa realmente importante da vida só acontece se eu estiver lá naquele palácio grandioso, mas a coisa da vida realmente importante pode acontecer se você estiver no pequeno vilarejo de Nazaré, mas se naquele pequeno vilarejo desprezado de Nazaré, lá estiver contigo a presença de Deus. Lá estiver contigo a boa palavra do Senhor. Por isso está aí a diferença entre Abraão e Ló. Quando Abraão viu que estava havendo problemas entre os seus pastores, Abraão disse, Ló, escolhe aí, para a direita, para a esquerda, onde você quer ir? E Ló começou a observar onde eram as melhores terras, onde o agro funcionaria melhor, onde os commodities dariam mais certo. E ele começou a olhar aqui, não, eu vou para cá. E Abraão, tá bom. E amado, para onde Abraão foi, a bênção de Deus estava com Abraão. Eu vou lhe dizer que acima das expectativas humanas, obviamente nós temos capacidades para observar as coisas e devemos usar na nossa inteligência, mas acima destas coisas, Deus é soberano, meu amado. Deus pode te surpreender nesta manhã. Se você recebe, diga, eu recebo na minha vida. Deus é soberano, então em sua soberania, Deus escolhe, como Paulo mostrou, humildes, pequenos, esquecidos e desprezados, e revela que para Ele, Deus, único soberano, nada é impossível. E desta forma, a mensagem da anunciação, que faz uma obra grandiosa no meio do improvável, e pelo testemunho de Maria, Deus nos convida à plena confiança e submissão. Às vezes nós queremos controlar as coisas, queremos saber de tudo, mas eu vou lhe dizer para que você saiba disso, nem sempre você vai saber. Pastor Dilmo, aleluia. Nem sempre você vai saber das coisas, mas você tem que confiar em Deus, amado. Amém. Você confia em Deus? Então diga, eu confio em Deus.
mesmo que você não veja, amado. Isto é fé. Então, ovelhinha amada, a escolha inesperada de Deus, onde menos se espera, mais Deus se revela. Veja Lucas 1, versículo 26. Vamos voltar ao texto desta manhã. 26 a 30, diz a bendita palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, um vilarejo de 500 pessoas, a uma virgem desposada, ou seja, ali era um compromisso. Normalmente, um ano antes do casamento, a jovem se comprometia. Era um compromisso igual ao casamento, só não havia relação conjugal, mas já havia um compromisso. Inclusive, se durante esse momento o noivo, vamos dizer assim, morresse, aquela era uma virgem viúva. Era um compromisso. Então, essa jovem desposada, comprometida, certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, posto a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amado, diante do que você não entende, e a mente matuta, o tic-tac fica lá pensando: meu Deus, o que foi isso? Essa saudação, uma jovem aqui que não tem nada na vida, problema para todo lado, estou aqui vindo para me alistar, porque senão a coisa toda, como é que vai ser? Muito favorecida. Quando você não entender as coisas, saiba de uma coisa: há graça de Deus sobre a tua vida, amado. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Creia, a graça de Deus está sobre você. Onde Josafá não sabia o que fazer, tinham 3 exércitos diante dele. Ó Deus, nós não sabemos o que fazer. Porém, disse ele, os nossos olhos estão postos em ti. Então, amado, diz John Piper, em todos os momentos da vida há uma graça futura. Disse Jesus: não andeis ansiosos de coisa alguma. O maior mal do século chama-se o quê? Síndrome do pensamento acelerado, SPA, a ansiedade. Joga milhares de pessoas a um sistema de drenagem de forças, e a pessoa vai lá no médico: está doendo aqui, está doendo ali, está doendo acolá. Não, mas você não tem nada. Já fiz radiografia, ecodoppler, tirei o negócio todo, não tem nada, filho. Você só tem ansiedade. Só que só essa ansiedade mata milhares de pessoas. E eu declaro em nome de Jesus que nós estamos livres, em nome de Jesus, amado. Que nós tenhamos a paz de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Diga: eu recebo esta palavra. Profetize para o teu irmão: meu irmão, a paz de Cristo guardando teu coração, a bênção de Deus guardando a tua alma. Diga para ele assim: a graça de Deus está sobre a tua vida. Graça sobre graça. Se alguém chegasse para você agora e dissesse assim: eu te dou R$1 milhão, mas se você, para receber R$1 milhão, você tem que rejeitar a graça de Deus, qual é que você fica? Você fica com a graça ou com R$1 milhão? Eu fico com a graça de Deus. Então, nos momentos mais difíceis da sua vida, amado, a graça permanece. Eu declaro esta graça fortalecedora. Eu declaro essa graça que reconstrói. Eu declaro essa graça que te fortalece. Ou eu recebo esta palavra, amado. Alegra-te, muito favorecida. Por quê? Eu estou em Nazaré. Alegra-te, muito favorecida. Por quê? Eu estou aqui num vilarejo esquecida. Ninguém lembra de mim, ninguém chora por mim, ninguém liga para mim, só ligam para Ele. Alegra-te, muito favorecida. Por quê? Porque você achou graça diante de Deus. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou.
E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Mas isso aqui é uma relação, você trabalha, mas é a graça, mas você está trabalhando. Quem é que faz? Não importa, é a graça de Deus sobre a tua vida. Pastor, às vezes eu chego esgotado dentro de casa, é muito trabalho, é muita cobrança, é uma síndrome de burnout, é um problema que eu não sei de onde vem. Mas a graça de Deus pode te curar, pode te restaurar, a graça de Deus pode te levantar, a graça de Deus pode te fortalecer. E eu quero declarar a palavra do anjo Maria a você nesta manhã: alegra-te, ó muito favorecido de Deus. Diga: eu recebo esse favor do Senhor. Então Deus escolhe o improvável, pois a obra de Deus é um ato de pura graça. Deus não olhou, olha, vamos ver lá quem está dentro da família de Herodes. Aquele ali pode ser, tem canja. Não, amado. Deus escolheu o desfavorecido, escolheu o pequeno. A glória é de Deus. A obra é dele, é obra de pura graça. Todos nós que aqui estamos, nada merecemos diante de Deus. A nível espiritual, miseráveis e pecadores. Mas a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus transformou. A grandeza de ser achado por Ele. E graças a Deus Ele parou 99 ovelhas e foi em busca da ovelha que se perdeu. Você foi achado por Deus. E diante de toda improbabilidade, diante de tudo que era inesperado, quem é que esperava que um dia Abraão pudesse ser pai de muitas nações? Aquele idoso com a esposa idosa e a sua esposa era estéril. Quem é que esperava que aquele homem seria pai de muitas nações? Ninguém, mas Deus sabia que ele seria. Quem é que esperava que Zacarias e Isabel seriam pais na sua velhice e dariam a luz ao precursor do ministério de Jesus? Ninguém. Era uma estigmatizada da vida social e na vida religiosa, como se o juízo de Deus estivesse sobre ela. Mas o anjo disse: você vai dar a luz, porque eu tenho uma obra com a tua vida. Quem é que esperava que aquela pessoa pequena, aquela pessoa que veio de baixo, aquela pessoa sem background, aquela pessoa que lutava com todas as dificuldades da vida, chegaria a algum lugar? Quem esperava? Quem esperava? Quem acreditava? Quem é que te dava graça? Era o único soberano e Deus sobre todas as coisas, aquele que tem o controle da tua vida. Então, amado, essa é a escolha inesperada de Deus. E diante dessa escolha é uma mensagem transformadora. Versículos 31 a 33. Vamos caminhando. Diz a palavra: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, aqui é o cerne do Evangelho, é o cerne da boa notícia, era o nascimento de Jesus. Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, Yoshua, Jeová salva, Yahvé salva, Deus salva. Ele estava dizendo na linguagem de Mateus, que foi o único que referiu o significado do nome, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aleluia, amado. A única coisa que podia te afastar de Deus eram os teus pecados. A única coisa que podia te jogar no inferno eram os teus pecados. Mas Yeshua, Jesus, nasceu e Ele te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como filho de Maria, ali era o encontro do divino com o humano. Porque como filho de Maria, Jesus é humano, mas como filho do Altíssimo, Ele é divino. É a união hipostática de Jesus, é uma união inseparável. Como é que isso é possível, pastor? Não há explicação. Mas Ele é homem 100% e Ele é Deus 100%. Como homem, Ele sabe exatamente o que todos nós sofremos. E Ele é poderoso para nos livrar. Ele é poderoso para nos salvar. Porque Ele também é divino e não tem pecados. Então, esta é a maravilha que está sendo revelada. Por quê? Porque a salvação está se tornando carne. A salvação está tomando corpo.
A salvação está vindo de encontro para achar o inesperado, achar o perdido, alcançar o desfavorecido, achar os doentes e curá-los. E dentre esse grupo aí estou eu, está você, a obra de Deus alcançando e salvando a nossa vida. Lucas capítulo 1, versículo 34 a 37, diz a palavra bendita do Senhor. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, uma mensagem histórica, mas uma mensagem transformadora. O que Lucas está revelando para Teófilo e para nós esta manhã? Deus cumpre as suas promessas. Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, a aliança davídica, ele está dizendo: não haverá falta de um rei, não haverá falta do Messias. Ele nasceu, a salvação chegou, as profecias estão se cumprindo. Amado, a nossa vida está debaixo da palavra de Deus. Está debaixo da palavra de Deus? A tua vida está debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guarda-chuva. Por isso diz a palavra do Senhor: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está dizendo, Jesus é o Salvador, Ele é o Rei, Ele é o Santo, Ele é aquele que não conheceu o pecado, Ele é a ponte entre o céu e a terra. Ou seja, toda a expectativa messiânica, toda a expectativa de milhares de anos, tudo aquilo que foi anunciado, tudo aquilo que foi predito, para onde toda a história da humanidade aponta, para onde toda a história do mundo está centrada e fundamentada. Ovelha amada, o fundamento e a fundação da nossa fé está na pessoa, vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está sendo verbalizado isto pelo anjo, depois de 400 anos de silêncio, depois de Malaquias, 400 anos, a palavra de Deus não se ouvia, havia uma aridez espiritual sobre aquela nação, havia um afastamento e um distanciamento da obra de Deus. Poucos sacerdotes que se dividiam em 24 turnos, uma vez na vida, tinham a honra de oferecer incenso dentro do templo. Você imagina que numa dessas oportunidades, um anjo aparece: você vai dar a luz, verbaliza, você vai dar a luz para o precursor do Messias. E depois desse ano, 6 meses depois, verbaliza: olha aí, você achou graça diante de Deus. Ele verbaliza: o Messias vai nascer, a voz de Deus está falando, a salvação alcançou a nossa vida, amado. Te levante uma das tuas mãos e diga: obrigado, Jesus, porque um dia essa palavra foi verbalizada e alcançou o nosso coração, e nos tirou da escuridão, nos tirou da morte, nos tirou de uma vida distante da palavra de Deus. A voz de Deus se fez ouvir e as suas promessas foram cumpridas. Qual foi, pastor, nesse minuto final, a resposta de Maria? Eu posso dizer que ela teve uma resposta fiel à vontade de Deus, submissa e confiante no Deus do impossível. Olha o versículo 38 de Lucas capítulo 1, diz a palavra do Senhor. Vamos a 36 ou 38? 36 ou 38. Isabel, tua parenta, concebeu um filho, na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Ou seja, o anjo está dizendo: Maria, você vai dar um filho. Ela perguntou: como é que vai ser? Olha, a tua prima, a tua parenta, teve filho, já na terceira idade, estéril. Ou seja, já havia um milagre ali em andamento. Amado, o anjo está motivando esta mulher, está dizendo: lembra-te de quantas vezes Deus já operou e está operando. Amados, quantos milagres de Deus estão em andamento na tua vida nesta manhã? Quantas coisas Deus já está operando na tua vida nesta manhã? Quantas coisas da parte de Deus estão em andamento nesta hora?
Às vezes nós somos pegos e assaltados em nossa incredulidade, e nesse assalto da incredulidade esquecemos quantas coisas de Deus estão em andamento na nossa vida. Eu agradeço a Deus porque está em andamento a minha saúde, está em andamento os projetos da casa do Pai. Eu agradeço a Deus porque está em andamento o plano divino, soberano sobre o nosso ministério. Eu agradeço a Deus, amado, agradeço a você, a Deus, quantas coisas de Deus estão em andamento na tua vida. Uma porta de Deus está se abrindo para você hoje. Há alguma vitória financeira que chegou à tua vida nesses dias? Alguma resposta de saúde que chegou? Alguma porta, alguma questão que você não esperava, mas chegou alguma bênção? Qual é a questão que você pode agradecer a Deus nesta manhã e dizer: pastor, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho a minha casa. As coisas às vezes são complicadas, são difíceis, mas vamos empurrando e a coisa vai acontecendo. A minha vida está em andamento. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas na minha vida. Deus é fiel para cumpri-la. Então, o anjo está trazendo a memória daquela mulher, daquela jovem, o que é que Deus pode fazer. Aí, versículo 37, ele diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E a resposta então de Maria, fiel e submissa: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E diz que o anjo então se ausentou dela. Amado, que anjos de Deus estejam neste momento ministrando a favor da nossa igreja. Envia aí uma palavra de autoridade, amado. Você está aqui na igreja de Jesus, mas você está num culto racional. Aqui não é uma atividade humana comum, como num cinema, como num teatro, atividades agradáveis e boas e maravilhosas, mas aqui há algo espiritual, e eu creio, amado, que os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Maria, diante de um anúncio angelical que veio da parte de Deus, ela disse: aqui está a serva do Senhor. Eu creio que anjos de Deus podem agir agora na tua casa, na tua família, no teu local de trabalho, levando agora a palavra da oração, porque eles são velozes por obedecer a palavra de Deus. Então, ovelhinha amada, diante de uma notícia tão monumental e humanamente falando impossível, Maria teve, primeiro, perplexidade. Eu sou virgem, como é que eu vou dar à luz um filho? Diferente da incredulidade de Zacarias, que Zacarias, depois de ouvir o anúncio, diz: como é que eu vou saber disso daí? Você está falando, mas como é que eu vou saber disso daí? Maria disse: eu vou ser mãe, mas como é que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem, eu não tenho relação com homem algum. Era uma busca sincera por entender a palavra e a vontade de Deus. Isso é crucial você notar e você compreender. Você pode buscar entender a vontade de Deus. Você pode buscar entender a palavra do Senhor. Você pode buscar entendimento nas tuas orações. Você pode batalhar em oração e guerrear na tua oração. Mas jogue por terra toda incredulidade. Porque o Deus que fez a Isabel ser mãe na sua velhice, o Deus que fez uma virgem ser mãe, o Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, é o Deus que está no controle da tua vida nesta manhã. Eu recebo esta palavra em minha vida, recebo em nome de Jesus. Então, ovelhinha amada, Gabriel responde e diz: Deus é o Deus dos impossíveis. Eu quero nesta manhã de domingo levantar-nos em oração e fé contra todos os impossíveis neste lugar. Eu sei que nós estamos diante de momentos, inclusive em nosso país, muito delicados. Momentos que a nossa relação diplomática mundial está no lixo. A nossa moral democrática está no lixo. A nossa Constituição está rasgada. Nós estamos diante de momentos difíceis para toda a nação, para todo mundo, todos nós.
Mas eu sei que Deus é o Deus dos impossíveis, amado. E se você tem um impossível diante de Deus, coloca diante do Senhor. O anjo estava dizendo: Maria, o Deus que fez um milagre na tua vida, o Deus que fez um milagre na vida da tua prima, é o Deus que pode fazer hoje, agora uso meus lábios para dizer, um milagre na minha e na tua vida também. Eu não duvido de Deus. Diga aí, eu não duvido da palavra de Deus. Amado, nos momentos de guerra, é o momento que o inimigo tenta nos jogar a incredulidade no coração. Mas soberanamente, Deus escolheu Nazaré, Deus escolheu Maria, para mostrar como testemunho à nação, que o pensamento de Deus é diferente do pensamento dos homens, onde havia total improbabilidade, onde ninguém chamaria Maria para jogar no time dela. Olha aqui, nós estamos no time das mães. Quem é que chamaria o Mastério como Isabel? Nós estamos aqui no time das favorecidas, as poderosas. Quem é que chamaria Maria no vilarejo de 500 pessoas? Você pode não ter sido escalado para o time dos homens. Você pode ter sido desprezado pelo time dos homens. Mas se você estiver diante da vontade de Deus, com o coração aberto pela fé, e uma resposta submissa a este Pai, aqui está a serva do Senhor. Deus pode fazer dos pequenos grandes nesta terra. Deus pode fazer das pequenas causas grandes nesta terra. Deus pode escrever nomes de pessoas pequenas nos anais da história deste mundo. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Veja, em Hebreus capítulo 11, estamos terminando. Capítulo 11, versículo 30, diz a palavra: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Para alimentar a tua fé, como o anjo estava alimentando a fé de Maria, dizendo: olha, a tua parenta é mãe na sua velhice. De que mais direi, diz o escritor? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Louvado seja! Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha, amado, Deus é poderoso até para ressuscitar mortos, eu creio. Alguns foram torturados. Pastor, eu estou passando, como ali o presbítero falou, um pão que foi amassado pelo capiroto. Estou passando um problema terrível na vida. Não te espantes, amado. Você está servindo a Deus, você está no caminho certo, porque muitos foram torturados, não aceitando propina para obterem superior ressurreição. Eu não aceito pagamento pela minha fé. Eu não vendo os meus valores, os meus princípios, senhores senadores da República. Os meus princípios não são pragmáticos para que eu diga: não vou fazer isso ou aquilo porque é impossível ou deixa de ser. Eu voto por princípios, eu tenho atitude por princípios. Se eu vou ganhar ou se eu vou perder humanamente, não importa. A minha atitude é baseada em princípios. E por causa de princípios você pode ser perseguido, por causa de princípios você pode ser maltratado. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas são esses nomes que estão escritos no livro da vida.
São estes nomes que estão escritos no livro do galardão e clamam diante do altar do Todo-Poderoso. Que lá esteja o meu nome, que lá esteja o teu nome também. Você pode não estar escrito na lista VIP de alguns homens. Você pode não estar escrito na lista VIP da cidade gloriosa, não sei de onde. Você pode não estar no centro da cúpula de Roma e nem no centro religioso de Jerusalém. Você pode estar esquecido numa Nazaré, mas assim como Deus alcançou Maria naquele vilarejo, assim como Davi mandou buscar Mefibosete de Lodebar, o lugar de esquecimento para sentar-se à mesa do rei. Sim, Lucas subverte essa expectativa humana que espera os grandes acontecimentos nos mármores Carraras, e Deus mostra que Ele é soberano, que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas felizes e salvos são aqueles que creram na loucura da pregação. Ainda que andem pelos antros da terra, Deus está no controle da tua vida. Quem rege a tua vida é o poder de Deus. Quem está no controle dos teus passos é a graça de Deus. E quando o mundo achar que você ficou para a reserva, o anjo vai dizer: não temas, ó Maria, porque você achou graça diante de Deus. Não temas, ó filho amado, porque o mundo te desprezou, mas Deus achou você. O mundo te excluiu, mas Deus encontrou você. O mundo disse não para você, mas Deus diz sim, você é meu filho amado, e é você que eu vou usar para fazer esta obra. Levante as tuas mãos para os céus. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Eu quero terminar, Deus, com uma oração e a leitura de Isaías, porque nós queremos responder como estes homens profetas de Deus, Pai, em meio às lutas e batalhas da vida. Não é fácil. Maria tinha um custo grande diante dela para dizer: aqui está a serva do Senhor. Ela poderia ser apedrejada pelos religiosos, ela poderia ser difamada pelo seu noivo José por se achar grávida, ela poderia ser excluída da sociedade, morta definitivamente. Era custoso dizer: aqui está a serva do Senhor. Era custoso para Maria, assim como foi custoso, Senhor, para todos esses que andaram na galeria da fé, que extinguiram a violência do fogo, fecharam a boca de leões. Muitos pagaram com a própria vida, mas nós queremos responder exatamente como estes profetas, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos, Pai, e sustenta-nos pela Tua palavra. Sustenta-nos, Pai, e que o poder da fé nos leve a uma atitude consciente e submissa à Tua palavra, mesmo diante dos impossíveis, mesmo diante das improbabilidades, mesmo diante do inesperado, mesmo diante do rejeitado, do mundo que rejeita, dos marginalizados, dos pequenos, dos frágeis, das viúvas e dos órfãos. Esta é a mensagem de Lucas. Tu, Senhor soberano, és aquele que julga o direito dos órfãos e as viúvas. Tu, Senhor soberano, é aquele que julga o direito dos injustiçados. Tu, Senhor soberano, és o juiz eterno que tens a palavra verbalizada de poder. Os homens usam seus poderes e autoridades, mas eles darão contas a Deus, porque eles precisam saber que a autoridade deles é derivada, porque o único que é a fonte de todo poder é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar então, igreja amada, com Isaías capítulo 6, porque essa é a resposta de Isaías e a mesma resposta de Maria. E aqui há uma consciência que nós precisamos ter. Diz que os serafins estavam diante do trono, as suas vestes enchiam o templo e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim,
trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Ele pegou lá uma coisa quente, uma brasa viva, e foi até ele com a brasa, tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e foi perdoado o teu pecado. Diga aí glória a Deus por isso. Em outras palavras, você que está orando como Isaías, eu te respondo como Isaías e te respondo como anjo: foi achada graça na tua vida. Maria não é Ave Maria cheia de graça. Não era a graça que partia da Maria, não, era a graça que vinha de Deus sobre Maria. Esta mesma Maria que depois nós vamos ver o Magnificat em próximas mensagens, ela louvou o seu Salvador. Então, amado, a graça veio sobre a tua vida como veio sobre Maria. Então, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Pois que ele disse: está perdoado o teu pecado, a quem enviarei? E quem há de vir por nós, de ir por nós? Disse eu. Diga aí, amado, é você ou não é? O servo de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Obrigado, Deus, por esta manhã. Que esta palavra possa alcançar cada coração nesta hora e inspirá-los com o testemunho de Maria. O Deus que escolhe o inesperado, o Deus que age do impossível e o Deus que requer a nossa confiança e a nossa fé. Assim oramos e declaramos corações fortalecidos em Cristo Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas a este Deus maravilhoso. Estenda as suas mãos para os céus. Vamos nos despedir, vamos dar a bênção final. Eu sei que hoje temos aí, muitos vão almoçar com seus familiares, então vamos terminar. Pai, obrigado por esta manhã, que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, tenhamos um domingo feliz, um domingo maravilhoso, uma semana em perfeita vitória, que esta palavra fortaleça cada coração e cada vida, e que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifestem nesta manhã de domingo e para todo sempre na vida daqueles que, como Maria, como Isaías, são os que dizem: eis-me aqui, como servo do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Vamos terminar com alegria.